Olá, pessoal, bem-vindos a mais essa análise. Hoje a gente vai bancar o detetive. Sabe, nossa missão vai ser mergulhar no mundo, às vezes bem traiçoeiro, dos dados financeiros. O objetivo? Separar o que é uma relação econômica de verdade daquelas ilusões perigosas que podem levar a decisões, olha, bem desastrosas. A verdade está escondida nos detalhes e é atrás dela que a gente vai. E o nosso caso começa justamente aqui. Dá uma olhada nessas duas linhas no gráfico. Parece até uma dupla de dançarinos, né? Se movendo numa harmonia quase perfeita. Mas aí vem a pergunta que todo bom detetive tem que fazer. Essa conexão é para valer ou é só uma armadilha estatística? Porque, olha, a resposta para isso pode mudar completamente o jogo. Então, nossa investigação parte daqui, examinando essa relação que parece perfeita demais. Essa é a primeira pista na nossa, digamos, cena do crime dos dados. E o perigo de acreditar numa miragem como essa é gigante, viu? Pensa só. Decisões de investimento que envolvem milhões, às vezes bilhões, podem ser tomadas com base em conexões que, na verdade, nem existem. É exatamente por isso que um bom detetive financeiro precisa ser minucioso, investigar cada pedacinho da história. E agora, pessoal, segura aí que vem a primeira grande reviravolta do nosso caso. Acontece que essa relação que a gente acabou de ver é um fenômeno super conhecido e bem perigoso no mundo das finanças. E ele tem um nome. O principal suspeito, o grande culpado por trás dessa ilusão, são os chamados dados não estacionários. Para entender isso, a melhor analogia é a do passeio aleatório. Imagina assim, uma pessoa andando completamente sem rumo. A cada passo, a próxima direção é totalmente imprevisível. E o mais importante, não existe uma tendência de voltar para o ponto de partida. Pois é, muitas séries financeiras, tipo preços de ações, se comportam exatamente desse jeito. Agora, a prova do crime, digamos assim, é visual e é bem interessante. O que os pesquisadores fizeram foi criar dois passeios aleatórios que não tinham absolutamente nada a ver um com o outro, e aí rodaram uma regressão entre eles mais de 1000 vezes. Se não existisse nenhuma relação, a gente esperaria que o tal do R², que mede o quanto o modelo se ajusta, ficasse ali pertinho de zero, certo? Mas olha só o que acontece. O resultado é surpreendente. Aparecem muitos valores altos, sugerindo uma relação forte. Só que isso é pura ilusão estatística. E só para deixar isso ainda mais claro, em uma dessas simulações, o R² deu mais de 0,9. Gente, isso significaria que 90% da variação de uma série é explicada pela outra. Em qualquer outro contexto, isso seria um resultado espetacular. Mas aqui é uma mentira completa, uma farsa estatística. Porque a gente sabe desde o início que as duas séries não têm nenhuma, mas nenhuma relação mesmo. E isso nos leva, finalmente, ao nome oficial desse crime estatístico, é a famosa regressão espúria. É exatamente isso que acontece quando a gente acha que encontrou uma relação, mas na verdade são só duas ou mais séries de passeios aleatórios que, por puro acaso, por pura sorte, estão indo mais ou menos na mesma direção. Bom, então o problema a gente já identificou. Agora, como todo bom detetive, a gente precisa ter a ferramenta certa para descobrir a verdade, né? É hora de abrir a nossa maleta de investigação. E a pergunta que não quer calar é: como é que a gente detecta um passeio aleatório nos dados? Como fazer um teste para saber se uma série é desse tipo antes de cair de cabeça na armadilha da regressão espúria? A resposta está numa ferramenta especializada que se chama teste de Dickey-Fuller. Esse é o nosso canivete suíço para identificar se uma série é não estacionária, ou seja, para saber se ela tem o que os econometristas chamam de raiz unitária. E aqui, olha, tem um detalhe que é crucial. Quando a gente lida com esse tipo de dado com dados não estacionários, as regras normais da estatística simplesmente não valem. Aquele teste T padrão que todo mundo usa em regressão normal, o valor crítico dele é tipo -1,96. Mas para o teste de Dickey-Fuller, a história é outra. Os valores críticos são bem mais negativos. Por exemplo, se os dados tiverem uma tendência, o sarrafo sobe muito. A gente precisa de um valor de teste menor que -3,41 para poder dizer com confiança que a série não é um passeio aleatório. Ou seja, a exigência de prova é muito maior. Ok. Até agora, a gente basicamente desmascarou uma pista falsa, né? Agora, a nossa investigação muda um pouco de rumo. A gente vai começar a procurar a verdadeira conexão, aquela que está escondida entre as variáveis. E isso nos leva para um conceito que é simplesmente genial, chamado cointegração. E a melhor forma de entender isso é com uma analogia. Olha só. A regressão espúria que a gente viu é como se fossem duas pessoas andando aleatoriamente pela cidade sem nenhuma ligação. Já a cointegração,
A cointegração é como uma pessoa passeando com o cachorro. Pensa bem, tanto a pessoa quanto o cachorro estão fazendo seus passeios aleatórios, mas eles estão conectados por uma coleira. Eles nunca vão se afastar demais um do outro. Essa coleira é a relação econômica de longo prazo. Falando de um jeito mais formal, a cointegração acontece quando duas ou mais séries que parecem vagar sozinhas, ou seja, são não estacionárias, na verdade estão amarradas por alguma força econômica fundamental. Elas podem até se desviar um pouquinho no curto prazo, mas essa coleira, essa relação de equilíbrio, sempre puxa elas de volta para perto. E olha, encontrar isso para um analista financeiro é como encontrar ouro. Beleza, agora que a gente já tem o conhecimento e as ferramentas, vamos aplicar tudo isso num caso real do mercado financeiro para ver como a coisa funciona na prática. O nosso estudo de caso vai ser com os preços do índice FTSE. A gente vai olhar especificamente para o preço à vista, o spot, e o preço futuro. A teoria econômica diz que eles deveriam andar bem juntinhos, né? Afinal, se referem ao mesmo ativo, só que em momentos diferentes do tempo. Mas a grande questão é, será que os dados confirmam essa história? Então, vamos lá. Seguindo os passos do nosso detetive. Primeiro passo, a gente aplica o teste de Dickey-Fuller no preço à vista. Resultado é um passeio aleatório. Segundo passo, a gente testa o preço futuro. Resultado? Adivinha? Também é um passeio aleatório. Bom, à primeira vista parece um caso clássico de regressão espúria, certo? Mas, quando a gente testa a coleira, ou seja, a relação entre os dois, o resultado é: eles são cointegrados. Eles estão de verdade amarrados um ao outro no longo prazo. E como que a gente mede a força dessa coleira? Para isso, a gente usa uma outra ferramenta chamada modelo de correção de erros. O legal desse modelo é que ele não só confirma que existe essa relação de longo prazo, como também mede a velocidade com que os preços se ajustam e voltam para o equilíbrio toda vez que eles se desviam. É uma ferramenta super poderosa para entender a dinâmica do mercado de verdade. Bom, a nossa investigação está chegando ao fim. E aí, o que um líder de negócios, um analista financeiro ou qualquer pessoa que lida com dados pode aprender com essa nossa história de detetive? Quais são as anotações finais do nosso caderno de detetive? Primeiro de tudo, sempre desconfie de variáveis que parecem andar juntas só porque as duas estão subindo ou caindo ao mesmo tempo. Segundo, antes de sair tirando qualquer conclusão, use as ferramentas certas. Use o teste de Dickey-Fuller, verifique a natureza dos dados. E por último, o mais importante. O verdadeiro tesouro não está nas correlações de curto prazo, mas sim em encontrar a coleira da cointegração. É essa relação econômica real, que dura, que leva a estratégias que realmente funcionam. No fim das contas, essa nossa investigação toda mostra o quanto é crucial olhar além da superfície, além do óbvio nos dados. A pergunta final que fica é: no seu mercado, no seu setor, quais são as relações fundamentais? Quais são essas coleiras invisíveis que mantêm as coisas conectadas no longo prazo, mesmo que no dia a dia tudo pareça meio aleatório? Encontrar essas respostas, isso é o que separa uma análise comum de uma análise verdadeiramente estratégica.